Anatomia do sistema renal. Primeiro, vamos começar com uma breve historinha aqui. O sistema renal, ele é um dos mais estudados, dos mais antigamente estudados, digamos assim, tá? Desde a Índia, olha ali, 1500 anos antes de Cristo, nos livros Rig Veda e Atharva Veda, informam que fazia encantamentos contra doenças, incluindo cálculos vesicais. E no Ayurveda, a descrição de incisões vesicais para retirada de cálculos. Na Pérsia, informações sobre cálculos vesicais também. Na Síria, livro de medicina indicava como tratar cálculos renais, com 2 tipos de poções. Em Alexandria, os amimônimos, eles desenvolveram um aparelho para esmagar os cálculos vesicais. Depois temos no século II ali, Charaka descreve 4 tipos de cálculos vesicais. Na Roma, Celsus procedeu cirurgias em jovens de 8 a 14 anos. Em sua obra De Medicina, ele descreve o procedimento com clareza. Galeno também tem a mesma descrição dizendo que ocorria mais em meninos. Na Arábia, temos Razes, no século X, que descreveu cálculos renais e vesicais e fez sua associação com o uso de sal. Olha só, no século X, esse pesquisador já fez a relação dos cálculos com sal, ou seja, com um tipo de mineral, né? Um século depois, Avicena pensava que cálculos eram formados por excesso de matéria. Marcelo Malpighi, em 1666, descobre o glomérulo renal, já com microscópio, né? Que chamou de corpúsculo renal. Também descobriu a circulação pulmonar, na mesma época, Anton van Leeuwenhoek, é difícil, criou o microscópio. Sir William Baumann, 1816-1892, um cirurgião, histologista e anatomista inglês, identifica a cápsula glomerular em 1841. Na França, em 1952, Jean Hamburger transplantou o rim de uma mãe em seu filho, que tinha caído do telhado e teve uma ruptura do seu rim. Então, vejam que a história renal, ela está muito ligada à doença renal, né? Vocês viram ali como a preocupação com cálculos é muito grande, né? Então, veja, é antiga essa história. É sistema renal, urinário ou excretor? O sistema excretor tem um papel fundamental na manutenção da estabilidade de fluidos corporais, pois elimina certas substâncias indesejadas. Amônia, ureia, ácido úrico. Ele retém substâncias que ainda possam ser aproveitadas, como água e sais. E o sistema excretor também é responsável pela osmorregulação, manutenção de concentração salina no sangue e outros fluidos corporais. O sistema excretor, digamos assim, é o sistema maior, pessoal. Só que ele envolve o renal, o tegumentar e o digestório, tá? O urinário, aí envolve só o renal, e o renal é o próprio sistema, né? O sistema renal nos vertebrados é um dos sistemas excretores, formado pelos rins, uréteres, que desembocam diretamente na bexiga, do qual parte a uretra, tubo que se abre para o exterior. Olha ali, então, a localização dos rins, bem abaixo do diafragma, junto da coluna vertebral ali, das costelas. O rim, pessoal, macroscopicamente, ele é um órgão que possui 2 camadas, tá? Tem a camada do córtex, que é a parte mais superficial dele, e a parte da medula, que é a parte mais interna dele. Fora essas 2 partes, ele tem estes bacinetes aqui, esses cálices renais, que todos acabam desembocando no ureter, tá? Os rins são alimentados por uma artéria renal, que é uma das ramificações da artéria aorta.
e depois devolve o sangue pela veia renal, diretamente na veia cava inferior. O néfron, ele vai aparecer aqui, ó, dentro da medula, que está ampliado. Vamos ver uma imagem melhor aqui. Ah, aqui é uma imagem de tomografia, ó. Vejam como os rins aparecem ali em cima, em detalhe. Vamos pegar a caneta. Aqui, ó. Ó, aqui está o rim esquerdo e aqui o rim direito. Vejam que o rim direito, ele fica levemente mais abaixo do que o esquerdo, né? Porque aqui no lado direito nós temos um órgão muito grande, que é o fígado. E o fígado acaba empurrando o rim um pouquinho para baixo. Do lado esquerdo não tem fígado e o rim fica mais para cima. Dá para ver aqui também a pelve renal, que é essa parte mais central dele, e o ureter, ó, que desce até a bexiga. Os rins, então, são órgãos de cor marrom avermelhada, com cerca de 10 centímetros de comprimento, cujo formato lembra um feijão. Os rins estão localizados na parte posterior da cavidade abdominal, abaixo do diafragma, ao lado da coluna vertebral. Olha ali. Ele tem um envoltório de tecido conjuntivo e uma vasta rede capilar, pessoal. Aquela artéria renal, ela se ramifica em milhares, em milhões de capilares, cada um deles indo para um néfron. Então, por consequência, já pensem, temos pelo menos 1 milhão de néfrons. A unidade funcional do rim chama-se néfron, os quais correspondem pela filtração do sangue. Cada rim pode ter de 1 a 4 milhões de néfrons. Olha, imagina. O néfron é uma estrutura tubular que possui uma das extremidades uma dilatação chamada cápsula renal, ou de Bowman, no interior da qual está uma rede de capilares sanguíneos denominada glomérulo renal, ou glomérulo de Malpique. O conjunto formado pela cápsula renal e glomérulo renal dá-se o nome de corpúsculo renal. Olha ali, então, a ampliação do néfron. Então, a gente consegue ver ó, que o corpúsculo renal ó, é onde entra os capilares sanguíneos. Veja, ali entra aqui, ó. E é aqui, literalmente, que nós temos o filtro. Porque daqui, o filtrado vai para essa rede de tubos aqui, que compõe o néfron, até desembocar no ducto coletor, que vai para os ureteres. Olha aqui essa imagem, ó. Bem direitinho, ó, um capilar chegando com sangue. Esse sangue passa em alta pressão aqui pelo filtro e aí continua circulando. Ainda artéria, pessoal, porque os glóbulos vermelhos que estão carregando oxigênio, esses não são filtrados, tá? Esses continuam na artéria. Mas todo o restante é filtrado. Água, glóbulos brancos, vitaminas, nutrientes, os excretos mesmo, tudo isso passa para o conjunto de túbulos renais, tá? Do néfron. A cápsula renal comunica-se a um longo tubo, que é chamado de túbulo néfrico, que apresenta 3 regiões distintas. O túbulo contorcido proximal, a alça néfrica, ou de Henle, e o túbulo contorcido distal. Este último desemboca no ducto coletor de urina. Então, vejam, depois que o sangue chega pela arteríola aqui, ó, aferente, lembra, aferente é o que traz. Ele é filtrado em alta pressão aqui para o túbulo e depois continua circulando pela arteríola eferente. Lembra, eferente é o que leva. Esse filtrado, ele entra nesse emaranhado aqui, ó, e vejam que tem capilares arteriais e venosos. Por que que tem arteriais e venosos? Porque aqui nesse meio, nesse duto, é que o oxigênio que está no sangue vai ser usado. E aí vai resultar gás carbônico, se tornando sangue venoso, então. Cada rim recebe sangue da aorta pelas artérias renais,
que se ramificam em milhares de arteríolas que vão formar os glomérulos e capilares que envolvem os túbulos dos néfrons. Os capilares se reúnem em vênulas, que se juntam na veia renal e que saem do rim, indo para a veia cava inferior. O sangue que entra no glomérulo está em alta pressão, que força a água e pequenas moléculas do plasma para dentro da cápsula de Bowman. Esse filtrado glomerular não passa as células vermelhas do sangue, que são maiores, né? Olha ali de novo, um esqueminha mais em detalhe. Ureter, bexiga, urinária e uretra. Ureter é um tubo que interliga os rins à bexiga. A bexiga localiza-se na cavidade pélvica. A função da bexiga é armazenar a urina, que vem continuamente dos ureteres, até a sua eliminação. Num adulto, a bexiga armazena entre meio litro e 800 ml em média. Em geral, os homens podem reter um volume maior. E a bexiga, basicamente, é um grande músculo, né? Que, conforme a urina vai se acumulando, as fibras se distendem e o reflexo das fibras se distenderem é contrair e expulsar a urina da bexiga. A uretra é um tubo que conecta a bexiga urinária ao meio externo. Nos homens, mede cerca de 18 centímetros, nas mulheres, cerca de 3 centímetros. O tamanho do canal é diferente em homens e mulheres, tá? Isso explica um fato. Olha aqui, ó, esse aqui é o tamanho do ureter feminino. E esse aqui é o tamanho do ureter masculino. É muito mais fácil mulheres serem atacadas por bactérias aqui do meio ambiente, pelo canal uretral, do que homens. Porque o canal da uretra da mulher é muito pequenininho. Então, facilmente as bactérias atravessam a uretra e já estão na bexiga. Infecção urinária. Ó, cuida, tá? Mulheres, muito maior incidência de infecção urinária do que em homens. A produção de urina nos néfrons, o sangue a ser filtrado chega ao rim pela artéria renal, ramifica nas arteríolas, no interior do órgão. A arteríola aferente, por sua vez, penetra no interior da cápsula renal e se ramifica ainda mais, formando o glomérulo, que é uma rede de capilares. Aqui, ó. E aí, passa para o túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido proximal, ele reabsorve algumas substâncias úteis, tipo vitaminas, sabe, minerais, nutrientes. Aqui na alça néfrica, nós temos a reabsorção de água, e no túbulo contorcido distal, temos a eliminação ativa de excretas, que ainda não tinham sido eliminadas, e temos uma nova reabsorção de água. Aí o que sobra é a urina, e vai ser excretado. Esses capilares se fundem novamente, originando a arteríola eferente e conduz o sangue para fora da cápsula renal. Então, tá aqui, já expliquei ali na outra imagem, né? Ó, diariamente passa nos glomérulos cerca de 2.000 litros de sangue, na produção de cerca de 160 litros de filtrado glomerular. Normalmente, todas as substâncias presentes que sejam úteis no filtrado são reabsorvidas ao longo do túbulo renal, voltando para o sangue. Entretanto, o excesso de substâncias não retorna e é eliminado na urina. Por exemplo, glicose, que as pessoas diabéticas têm em excesso, né? É excretado na urina o excesso. Um pouco, pelo menos. Ao final do processo, o filtrado glomerular transformou-se em urina, um líquido contendo água, ureia, ácido úrico e sais. A cor amarelada deve-se à presença de urobilina, uma excreta produzida pelo fígado durante a degradação de hemoglobina de hemácias velhas. O processo de reabsorção inicia-se no túbulo proximal, onde 70% da água é reabsorvida de forma passiva, não gasta energia para isso. Praticamente toda a glicose retorna também.
Na alça de Rayleigh, 20% da água é reabsorvida de forma ativa. Aí gasta energia. Aí começa a gastar oxigênio e o sangue arterial começa a se tornar venoso. E reabsorve também sódio, cloro, potássio, magnésio, cálcio e também o ácido carboxílico. No túbulo distal, reabsorve cloreto de sódio, sal e ainda mais um pouco de água. A concentração de ADH, o hormônio produzido pela hipófise, né, que atua sobre os túbulos distais, sobre os túbulos coletores, aumentando a permeabilidade à água quando aumenta a concentração no plasma. E aí produz menos urina e mais água volta para o sangue. Nos dutos coletores, onde termina o processo da urina, essa vai para os ureteres, que a levam até a bexiga, um órgão da parede, que tem uma parede elástica e musculatura lisa, que acumula a urina produzida nos rins. Daí a urina vai para a uretra, de onde é eliminada do corpo. Entre a bexiga e a uretra, há um anel muscular denominado esfíncter uretral, e que para que se possa urinar, é necessário contrair a bexiga e relaxar esse esfíncter. O filtrado glomerular, então, olha ali, ó, ele é formado no corpúsculo renal, por um processo onde a pressão do sangue força a filtração no glomérulo, com passagem de substâncias para a cápsula renal. Basicamente, o filtrado tem água, glicose, aminoácidos, sais, ureia, ácido úrico, mais outros elementos, né? No túbulo contorcido proximal, temos a difusão e transporte ativo, executado pelas células dos túbulos, que devolvem substâncias do filtrado para os capilares sanguíneos. Água, glicose, aminoácidos e sais. Na alça néfrica, eu tenho osmose e reabsorção de água do filtrado para capilares sanguíneos. Água e sais, então. No túbulo contorcido distal, tem o transporte ativo executado pelas células dos túbulos, removendo a excreta dos capilares sanguíneos, lançando na urina. Aí nós temos o ácido úrico, amônia, íons de hidrogênio que estão sobrando, etc. No ducto coletor, ele recebe a urina e a conduz ao ureter. Aí tem água, ureia, ácido úrico, sais, amônia e os outros excretos. Os cálculos, vocês viram que os cálculos foram muito estudados ao longo do tempo, né? Também chamado de litíase renal. Vejam aqui, ó, nessas imagens. Aqui eu tenho pedras, ó, formação de pedras. Aqui na pelve renal, ó, que é onde a urina vai sendo depositada. Então, se tiver excesso de minerais, eles podem se aglutinar formando pedras. Ultrassom é utilizado bastante para quebrar essas pedras em partes menores e poderem ser excretadas junto com a urina. Esse é um tipo de tratamento. Essas pedras também podem viajar pela uretra e se depositar na bexiga. Olha ali, ó. Aqui eu tenho o rim esquerdo com uma pedra bem grande, olha aqui. Não dá para saber se é uma pedra ou se são várias, né? A imagem só mostra uma grande imagem branca, né? Que é um mineral, provavelmente cálcio. Estão vendo que é branco igual o osso, olha aqui, ó. Outra coisa que é branca aqui é a vértebra, ó. Dá para ver bem direitinho a vértebra porque ela tem cálcio. Se tá branco igual a vértebra, provavelmente essa pedra é de cálcio. Cuidados com o sistema urinário. Primeiro, evite beber bebidas alcoólicas. Beba água em quantidade suficiente para repor o que se elimina. Não coma muita carne. E tomar medidas que evitem infecções. Certo? O sistema renal era bem tranquilo, pessoal. Por isso que eu deixei para essa aula que ia ser o vídeo, tá? Porque é muito, muito tranquilão. O que você